Alô pessoal, nós estamos aqui para mais um momento de reflexão baseado no tema que temos abordado nos últimos dias, da palavra de Isaías ao rei Ezequias, onde ele fala ao rei acerca do tempo que Deus estaria dando a ele de vida além, e que ele deveria aproveitar esse tempo para arrumar a casa dele. E baseado nisso, temos abordado aqui a família de alguns personagens, e hoje nós estaremos falando sobre a família de Heber e de Jael. Esse casal, eles viveram na época de Baraque e Débora, e nós estaremos aqui falando hoje baseado no tema Quando o Inimigo Bate a Porta. O texto que vamos usar é o de Juízes, capítulo 4, do verso 17 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Heber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Heber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da porta. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Quando o inimigo bate a porta. Quero dar para você uma panorâmica da situação acontecida nesse tempo de Débora e de Baraque, quando houve uma batalha muito forte do povo cananita com o povo de Israel. O rei Jabim, que morava em Azor, ele era o rei cananita que tinha um exército que lutava sempre e oprimia sempre o povo de Israel. Havia uma luta de mais de 20 anos entre esses povos. O fato é que num determinado dia, Débora e Baraque, eles então se prepararam sob a orientação de Deus para o enfrentamento com o exército de Jabim. Esse exército, ele era coordenado, dirigido pelo general Sísera. Esse homem era um homem cruel, era um general impiedoso, e era ele que ao longo desses 20 anos havia coordenado muitas ações de confronto com os povos ali naquela região, em especial com o povo de Israel. Heber e Jael, eles eram um casal da família dos queneus, eles eram um clã. O povo queneu era um povo que vivia ali junto do povo de Israel. Eles eram um povo nômade e, inclusive, eles eram descendência do sogro de Moisés, Jetro. E outra questão importante para falar dos queneus é que lá em Crônicas nós encontramos uma referência desse povo com relação aos recabitas, que são oriundos dos queneus e que tiveram uma certa relação com a genealogia do povo de Judá. Bem,
Certa ocasião, então, nós tivemos esse confronto e Baraque, depois de conversar com Débora e eles então saírem para esse confronto com o exército cananita, eram apenas 10.000 homens que seguiam Baraque e eles então percorreram ali o caminho para encontrar o exército cananita liderado por Sísera. E eles não tinham muita chance porque não eram um exército propriamente dito, era um grupo de homens que iriam fazer o melhor de si na luta contra aquele exército. No que diz respeito ao exército liderado por Sísera, era um grupamento de homens que eram treinados para a guerra e eles possuíam, segundo o texto, 900 carros de combate. Bem, o fato é que no momento desse confronto houve uma coisa interessante. O rio Quizon, que ficava nas proximidades do local onde estaria acontecendo o confronto, ele transbordou, inundou toda a área e aquela área toda ficou uma área com dificuldade de mobilidade para os carros do exército cananita. Com isso, os soldados cananitas ficaram desorientados e com a chegada dos homens que seguiam Baraque, eles então tiveram toda a facilidade para exterminar o exército cananita. O general Sísera, ele fugiu. Ele saiu a pé, não poderia sair nem de cavalo e nem de carro, isso não havia possibilidade. E interessante que ele foi buscar refúgio na casa de Éber, o queneu. E por que esse general, inimigo do povo de Israel, que era aliado aos queneus, iria até a casa de Éber, queneu, para buscar ali uma guarita, um lugar para ele se proteger? Possivelmente porque ele tinha algum laço de relacionamento com esse Éber. O texto nos fala que esse Éber, ele tinha um certo relacionamento, inclusive com Jabim, e havia paz entre eles. Havia um bom relacionamento. Estranho esse relacionamento. Mas vamos em frente. O fato é que Sísera, ele então vai à casa de Éber e a esposa de Éber encontra com Sísera e toma a iniciativa de trazê-lo para dentro de casa. Bem, quando Sísera entra na casa de Éber, ele já começa a dar ordens. Que ordens que ele deu? Primeiro, que fosse servido água para ele e que alguém estivesse à porta para tomar conta e dizer, se alguém perguntasse, que não havia ninguém estranho dentro da casa. Interessante isso aí. Bom, Jael era a esposa de Éber, mas uma mulher muito sábia. Ela sabia de quem se tratava, o risco que oferecia e o histórico daquele homem. Mas ela manteve uma posição bem cuidadosa para que ela não levantasse nenhuma suspeita e a tornasse vítima daquele homem. Ela recebe ele com toda a educação e atende ele com toda a cortesia, e quando ele está ali, então, numa condição apropriada, ela então vai lá e finca uma estaca na fronte dele e faz com que ele morra. Bom, algumas lições que nós podemos tirar desse momento interessante na vida dessa família. Uma coisa que eu quero destacar para vocês é que esse Éber, ele tinha amizade com um grupo de pessoas que não eram confiáveis e que já tinham dado prova disso. Talvez ele imaginasse que em alguma situação mais grave ele ficaria protegido. Talvez não. Acho que não. Bem, o fato é que
esse Heber, ele então abre as portas da casa dele, deixa um canal aberto de relacionamento com o inimigo da casa dele. Alguém que não deveria ser amigo da casa, era amigo da casa, tinha acesso à casa dele. Ou seja, o inimigo que bate a porta, inimigo que se sente à vontade de fazer isso. Quero fazer aqui com vocês 3 destaques. Lições que nós podemos tirar da atitude de Jabes, quando aquele inimigo da nação, aquele inimigo do povo de Deus, chega à porta dela. Primeira coisa, ela não entrou em rota de colisão. Diz o texto aqui, no verso 18 seguinte: Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha casa. Quero dizer para você que os nossos lares, eles têm muitos inimigos. Os nossos filhos. E esses inimigos são sutis. E às vezes eles são identificados como inimigos e muitos de nós não temos habilidade para lidar com eles. Entramos em rota de colisão. E essa rota de colisão, na maioria das vezes, se não todas as vezes, vão aumentar a fúria do inimigo contra nós. Posso citar um exemplo. Imagine que tem um amigo do seu filho, que é alguém que está conduzindo ele para um caminho errado. E você então começa a entrar numa rota de colisão com esse amigo do seu filho. Você vai afastar o seu filho de você e você vai eliminar a possibilidade de você ter acesso àquela pessoa e poder neutralizá-lo dentro das ações que ele tem adotado para desviar a conduta do seu filho. Segunda coisa que Jael fez foi tratar aquele homem com dignidade. Não é ofendendo as pessoas que a gente vai conseguir ter vitória. Não é ofendendo as coisas que estão à nossa volta que nós vamos obter algum tipo de sucesso. Ela fez tudo de melhor para ele. Ela tratou com dignidade. O verso 19 diz que ela abriu uma vasilha de leite feita de couro. Ou seja, era uma forma de mostrar para ele que ela estava fazendo o melhor. Bem, às vezes nós expulsamos um colega de um filho nosso da nossa casa, fazemos com que os nossos filhos fiquem resumindo o encontro com essas pessoas lá fora. Nós perdemos a oportunidade de até ajudar esse inimigo nosso a mudar de conduta. Ao invés de tratá-los com dignidade, para mostrar que, apesar deles serem pessoas que nos oferecem perigo, mas nós não queremos a destruição dele. Nós queremos agir com justiça e queremos tratá-los com dignidade. Talvez você ganhe a confiança dessa pessoa e você possa até mudar a conduta dela e deixar o seu filho em segurança. É apenas um exemplo. Existem muitas outras hipóteses que nós podemos pensar sobre essa questão. Outro aspecto final aqui que eu quero falar a vocês é que Jael, ela tratou o assunto da maneira como deveria ser tratado e eliminou definitivamente o problema, sem meios termos. Às vezes, nós nos tornamos coniventes. Eu não estou dizendo, quando você trata alguém com dignidade, que você vai ser conivente com os erros dele. Você tem que ter firmeza, tem que ter autoridade espiritual nessas situações, para que você possa, de fato, mostrar para os seus filhos, mostrar para os seus entes queridos os riscos que aquela pessoa oferece e que vocês estejam do mesmo lado. Que não haja divisão dentro de casa por causa de inimigos que estão rondando a nossa casa. Que a gente saiba lidar com isso. Que a gente saiba eliminar os riscos em caráter definitivo.
foi o que Jael fez. Era um homem de guerra. Era um homem cruel. E era um homem que, se Baraque passasse na casa dela e visse esse homem lá, ela colocaria em risco todo mundo, porque Baraque teria que eliminar toda aquela casa, porque estavam em aliança com o inimigo do povo. Então essa mulher, ela fez ali algumas coisas muito importantes que nós temos que pensar nisso, né? Essa mulher, ela abençoou não apenas a casa dela, mas toda a nação. Porque aquele homem, ele oprimia a nação de Israel e aos queneus há mais de 20 anos. E ela, usando de sabedoria, uma mulher temente a Deus, ela eliminou aquele general. Ela tirou aquele general de combate, uma mulher, dentro de casa. Olha o que você pode fazer dentro da sua casa pela nossa nação. Quantos inimigos você pode estar eliminando dentro da sua casa? Impressionante isso. Algo mais para a gente pensar sobre isso, mas eu quero partir aqui para a conclusão. Quando o líder da casa, ele se deixa envolver por inimigos sem avaliar os riscos envolvidos, como no caso Éber, ele se tornou amigo de Jabim, amigo de Sísera, que eram inimigos do povo. Ele deixou a porta da casa dele aberta. Deixou o inimigo à vontade para bater na porta dele e entrar. E quando a gente deixa a porta aberta, o inimigo chega. E quando ele entra, é ele que quer ditar as ordens. Ele que diz o que você tem que fazer. É isso que acontece dentro das casas. O inimigo está dizendo o que é para fazer. Há maridos que não respeitam as suas esposas. Nós temos no Brasil uma lei que, de certa forma, me envergonha como brasileiro, de nós termos uma lei que é feita para defender as nossas mulheres. Porque os homens brasileiros, alguns desses homens, tá? As suas atitudes são tão cruéis com as suas mulheres, que nós temos uma lei chamada Lei Maria da Penha, para proteger as mulheres de serem violentadas pelos próprios maridos. O inimigo entrando dentro de casa, dando as ordens, destruindo a família, causando traumas, às vezes irreversíveis, na vida de jovens, de crianças. Terrível tudo isso. Mas aquela mulher que estava voltada a obedecer, não ao inimigo, mas a Deus. E esse Deus então, ele nos orienta, de modo que vamos então saber, primeiro, quem são os nossos inimigos, os riscos que eles oferecem, e vai nos mostrar como devemos tratá-los quando eles baterem a nossa porta. É preciso ter autoridade espiritual para executar a estratégia mais eficaz para eliminar o inimigo e os efeitos que ele possa causar em nossa casa em caráter definitivo. Eu quero pedir a você que já conhece a palavra de Deus, ou você que ainda não é alguém que foi alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que você pense sobre essa questão. Há inimigos na nossa família. Eles rondam, como um ladrão que vem senão para roubar, matar, destruir. Eu quero dizer para você que precisamos ter todo cuidado, toda atenção. E o que pode nos livrar de tudo isso é Deus. Coloque a sua vida debaixo da poderosa mão do Senhor. Peça a Ele sabedoria, para que você saiba como agir
quando o inimigo bater a porta, que você tenha a estratégia correta para fazer com que a tua casa fique em absoluta segurança. Que Deus nos abençoe.